Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso primeiro episódio do nosso podcast, oficialmente abrindo os nossos trabalhos com uma super convidada, ela que é mãe, confeiteira, empresária, professora. O que mais? Que a gente tava conversando aqui antes de tudo, se comédia. Já vou terminar de apresentar ela, já vai acabar o podcast de tanta coisa que essa mulher faz. Multitarefas, né? E todo mundo conhece ela, porque toda manhã, quando ela abre o Instagram dela, ela diz o quê? Boa noite, meu povo lindo desse Instagram. Estamos aqui com Josiane Veloso, da Sou Mais Confeitaria e da Folhados Mascarpone, para bater esse papo. A ideia desse projeto aqui, eu já estava compartilhando com a Josi há algum tempo, né, Josi? A gente tem que bater esse papo aí nos bastidores. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui é a conversa que a gente tem quando eu vou lá no seu ateliê. Tomar um cafezinho. O Nélio faz aqueles folhados maravilhosos e a gente vai trocar essa ideia, porque aqui tem uma regra. Aqui nesse programa vai ter uma regra. Sim. Você não pode passar receita. Você não pode dizer a forma que você usa, nem se o povo perguntar. Nada, tá? A gente vai falar aqui da Josi por trás da confeitaria, fora da confeitaria, da Josi ser humano. E essas histórias que eu sempre tive vontade de trazer para as pessoas. Para as pessoas entenderem que hoje a Josi, da Sou Mais Confeitaria, com 64 mil seguidores, com um monte de alunos, mais de 3 mil alunos passaram, não foi sempre assim, né? Então vamos buscar essa história lá de trás, contar um pouco da sua jornada até os dias de hoje, para as pessoas se inspirarem, para as pessoas entenderem, se elas estiverem num processo de querer desistir, entender que foi difícil para todo mundo, inclusive para a Josi. Sim. E fazer com que a confeitaria compartilhe e troque essas experiências, essas ideias, e isso contribua para o fortalecimento desse universo, que é uma coisa que me encanta há 7 anos, que quando eu entrei de cabeça, né, eu tenho 23 anos de representação de vendas, mas há 7 anos que eu estou na confeitaria e meu foco foi totalmente para esse segmento por conta das histórias das pessoas que eu conheci nessa jornada. Então eu queria saber da Josi, você começou na confeitaria com 15 anos. 15 anos. Isso significa trabalho infantil, naquele tempo não era problema, não, né? Não, até porque eu entrei com um curso de menor aprendiz. Então era tudo legalizado, né? Mas alguém da sua família é da confeitaria ou o pessoal é normal? Ninguém, todo mundo é normal. Só eu que cheiro açúcar. Só. Tá, mas assim, pai, mãe... Ninguém. Tanto é que quando eu era mais nova, né, não tanto como agora, as pessoas me perguntavam sempre se era sua mãe que fazia, é sua avó, porque normalmente quem é mais novinho herda da família. Sim, tem alguma inspiração de alguém por trás ali que você se espelha e quer ser... Mas eu era pela boca mesmo, né? Eu sempre gostei muito de comer, sempre. E um amigo meu que fazia o curso já na instituição, ele disse pra mim, vai ter um curso lá de padeiro e confeiteiro, que era assim que chamava. Tu que gosta de comer, não quer não fazer? Na hora. E com 15 anos de idade? Com 15 anos. Mas alguém lhe influenciou ou se você foi por conta própria? Não, fui por conta própria. E eu lembro que eu fiz a prova e quando eu passei, meu pai não queria que eu fizesse. Porque o curso era gratuito, mas eram 2 anos de curso. Então tinha o pagamento da passagem, por exemplo. Eu estudava perto de casa, então não pagava passagem para ir para a escola. Entendi. Mas para ir fazer o curso eu teria que pagar. E eu lembro claramente dele dizendo, eu vou pagar 2 anos de curso para você ser padeiro? Então, tipo, não queria isso, né? Existia no pensamento dele uma certa discriminação. Sim, totalmente, né? Até porque o padeiro há 17 anos atrás era o quê? A pessoa que era enfinhada numa padaria, se acordava de madrugada, né? E era um trabalho padeiro, então não era padeira. Tá. Ele via aquilo dali como um trabalho para homem, e não para mulher. Tinha isso, ainda né? Ainda tem isso. esse tipo de preconceito, né? Não deixa de ser um tipo de preconceito, né? De uma mentalidade um pouco mais antiga dele, no caso, de existir. E dentro das produções de padaria, por incrível que pareça, a confeitaria, ela artesanal, dentro das cozinhas, ela abraçou as donas de casa, as mulheres. Mas a padaria formal, de lá onde fabrica pão, é 100% homem. Mulheres normalmente só estão no balcão. Entendi. Até porque era um trabalho muito braçal e muito pesado. Exatamente. Tanto é que eu não aguentei. Eu fiz o curso, fui trabalhar numa padaria, era para trabalhar na parte de panificação, mas chegando lá, já fazendo os testes, disseram, não, vai para confeitaria. Ah, tá. Porque realmente é muito pesado, é muito pesado. O trabalho realmente do padeiro específico quer trabalhar com a massa, né? Que até quando separa lá as profissões tinha o maceiro e tal. Não, realmente não dava. Pela minha estatura, né? Uma pessoa muito alta.
Até isso, as máquinas não eram adaptáveis. Não colaboravam, né, pra não. você. E a Josi pequena era a Liz ou era o Natanzinho? Não, minha mãe disse que eu era o Natanzinho. Hoje mesmo ela falou isso. É? Ela vendo lá aquela raio, ela disse... Tão quietinha que você era, minha filha. Eu era bem o Natanzinho. Porque a Liz é uma mini blogueira. Porque ela nasceu Já. Primeiro que ela nasceu na pandemia. Foi. E com o online totalmente fazendo parte da vida dele. Eu acho muito engraçado. Ela nasceu com chip diferenciado. Um chip diferenciado. E ela tá normal. Coloca um flash na cara dela, ela sorri. Eu digo, Desligou o flash? Ela tá normal. Ela encena mesmo. Ela nasceu no mundo digital completamente. Tá, então, 15 anos você entrou, fez sua capacitação em 2 anos. Isso. Você concluiu o curso. Isso, concluí, no meio do caminho já estagiava na padaria, né? Tanto é que esse meio do caminho era bem pesado para mim, porque eu estudava de manhã, fazendo o curso, trabalhava à tarde na padaria e eu digo que eu dormia à noite na escola, porque eu não estudava à noite, eu ia dormir. Por onde eu passava nos corredores da escola, me chamavam de pãozinho, porque o cheiro do pão impregna, né? Quem já teve a oportunidade de entrar na padaria enquanto o pão tá assando, meu amigo, ele entra nos poros, não sai não. Imagina. Então eu trazia o pão do curso, eu trazia o pão da padaria, então minha bolsa só cheirava pão. Então, pãozinha. O primeiro horário sempre das aulas eu dormia. Eu digo que, né, infelizmente, foi a parte que foi bom ter estudado na instituição pública, porque a gente sabe que tem, né, esses intermeios aí que não é tão aprofundado, né? E olha que eu fui estudar e não era de maior, né? Que normalmente são pessoas mais velhas que estudam à noite por não ter tido a oportunidade de estudar, né? Durante o período que era para estudar. E eu consegui concluir o estudo, mas eu já sabia que, tipo, não era uma coisa que eu queria para mim, não era estudar. Sim. Eu precisava trabalhar. Você precisava de entender que você tinha necessidade de ter uma profissão mais definida. Isso. Mas com 15 anos, você não acha que é muito novo, não, para você? Não, porque eu peguei... Aí vem, né? Eu fiquei na padaria, né? Trabalhei lá na padaria e depois que eu terminei o curso, continuei na padaria. Mas eu via que não era aquilo ali que eu queria para mim. Sim. Porque era muito trabalho. Era muito trabalho, muito trabalho. A gente trabalhava 6 horas por dia, mas parecia que tinha trabalhado 12. Imagina. Porque é quente, muito trabalho, é exaustivo. E ali mesmo, eu lembro que eu tinha feito a inscrição de um curso de técnica em nutrição. Porque a nutricionista da padaria via que, tipo, olha, você, né, é bom você procurar outra coisa. Porque os meninos da padaria eram assim, 15 anos de padaria. 20 anos de padaria. E eu me olhava, eu não me via no futuro dentro de uma padaria. Dentro da padaria, depois de 15 anos? Depois de 15 anos. E aí eu lembro que eu fiz essa inscrição lá e no mesmo momento eu fui convidada para participar de um campeonato de confeitaria. Na instituição? Na instituição. E aí foi onde veio a dúvida. Eu tinha acabado de fazer a minha inscrição para o curso técnico de nutrição. E fui convidada para treinar, que tipo, não era certo. Você treinava, se você tivesse um bom desempenho, você podia continuar. Mas eu acreditei nisso e pedi as contas na padaria e nem fui estudar mais nutrição e fui-me embora me aprofundar mais ainda, né? Isso você tinha mais ou menos 17 anos. 17 anos. Aí você entrou de cabeça na confeitaria, no caso, ou era uma competição da parte de padaria também? No começo era padaria era confeitaria e panificação, mas depois de 2 meses de treinamento, aí separaram as modalidades. E eu fiquei só com confeitaria. Aí o treinamento foi só de confeitaria. Aí teve mais ou menos mais 1 ano de treinamento. Antes de competir? Antes de competir. Então, vamos lá. 2 anos de curso, mais 1 ano de treinamento. Isso. O que é que você acha que você trouxe dessa, apesar de uma pouca idade, mas dessa bagagem, dessa experiência, com 15 anos? Porque com 15 anos você está no auge da adolescência. Não sabia nem o que queria da vida. Nem o que queria da vida. Mas aí, nesse momento, você já entendeu o que é que você queria da vida. Já. E eu entendia, por exemplo, meu pai era motorista de ônibus. E eu lembro que a bolsa, já para treinar, já era uma coisa que era, tipo, quase metade do salário que meu pai recebia. Então, eu via que era por ali que eu devia ir, né? Sim. E eu fui criada na periferia, morei na periferia, e eu via que, tipo, ou era aquilo, eu ia trabalhar no centro e no shopping, nunca desmerecendo aquilo dali. Mas eu enxergava que eu precisaria de mais. Até pelo meio que eu estava já, eu via, tipo, pessoas da minha idade com carro. Porque eram professoras da instituição que eu estava, né? E eu via que, tipo, na condição que o meu pai conseguia me dar, ele nunca ia conseguir fazer isso, né? Porque eram 3 filhos, só ele trabalhava dentro de casa. Então, eu vi, na verdade, a oportunidade de ir para a competição de algo maior e melhor para mim e para minha família. Daí foi que, tipo, eu lembro muito bem que aquelas palavras do meu pai, eu vou pagar 2 anos de passagem para ser padeira, em vez de me deixar triste, ele foi
sempre esteve presente durante o treinamento, sempre esteve presente durante o treinamento, entendeu? E e isso sempre era assim, eu tinha que ajudar meu pai, porque ele falou isso pela ignorância dele, de ser uma pessoa ignorante, né? Mas ele sabia que ia pesar. Sim. Né? Ia pesar. E às vezes no ele pode ter bolso falado isso querendo que você tivesse um futuro melhor do que, isso. do que ele imaginava. Isso. Tipo assim, eu não quero que você seja padeira, mas assim, a forma de dizer, né, pela vivência do passado dele, ele fala de uma forma que a gente pode interpretar como uma ignorância, mas é o jeito dele dizer assim, estou preocupado com você, exatamente, né, com o seu futuro, não queria que você pegasse seu futuro e virasse uma padeira, no caso. Né? Porque era o que ele dizia dele, né? Ele disse, se me tirarem daqui, eu não sei mais o que fazer. Meu pai era motorista de ônibus e nunca estudou. Então, ele sabia que dali ele não ia para canto nenhum. Entendi. Ou ele ia ser motorista de ônibus, ou ele ia ser motorista de ônibus. Então, eu acho que ele não queria que eu me limitasse a ser, tipo, padeiro. Porque quando a gente enxergava o padeiro era um padeiro da padaria e ele se aposentava lá. Sim, né? Sim. Você sabia quando o pão mudava. Sim. Que é quando mudava de padeiro. Então, era bem assim. Então, acho que era isso que ele não imaginava para o meu futuro. Entendi. Então, 1 ano de treinamento, aí já foi a sua primeira competição? Foi. Nacional? Nacional. Competição nacional, acho que tinham 10 ou 12 candidatos, que era de cada estado, né? Uma pessoa de cada estado. Tá. E eu treinei muito. Nossa, eu treinei muito. Só o que eu ouvia do meu treinador, / meu marido, era... Que ele ainda continua sendo seu treinador. Ele acha, pelo menos, que ainda continua sendo seu treinador. Tem vezes que eu tenho que dizer, né? Mas... E o que eu só escutava dele era assim... Quanto mais você treinar, mais fácil vai ser. Enquanto o outro tá dormindo, se você treinar, você vai passar na frente dele, não tem como. Sim. Ele dizia, só perde quem dá brecha. Sim. Então, a gente não pensava em ganhar, mas não em perder. Né? Isso ele me ensinou muito a pontos. Lá era pontos, você tem que pontuar. Mas lá era assim, você entrava com 500 pontos, você ia perdendo. Ah, tá. Né? Então, tipo, isso, a gente botava na cabeça que eu não ia ganhar, eu não podia perder, então não podia dar brecha. Então, essa competição que eu participei nacional, eu tinha certeza que eu ia ganhar. E não era pré-potência, era treinamento. Eu chegava às 7 horas da manhã e saía 11 horas da noite. E às vezes perdia o ônibus e nem ia para casa. E nessa fase, nossa, meus pais, eles eram importantíssimos na minha vida. Porque minha mãe, eu nem me preocupava com roupa, não me preocupava com lanche, com nada. Eles supriam em tudo, para me dar esse suporte completamente que eu precisava. Então, essa competição que eu ganhei, sabe, parece a medalha que você está esperando, que você já sabia que era sua. Eu digo que é isso, as pessoas contam, foi surpresa, não sei o que. Para mim não foi. Para mim era merecimento. E durante o treinamento a gente trabalhou muito isso, de não ser prepotência, mas saber o que é que você está fazendo. Ser humilde, mas ser focado e buscar o resultado. Exatamente. Eu vejo muito hoje, eu até às vezes comento, assim, pela velocidade da informação, que a gente tem acesso às redes sociais, naquele tempo não existia isso, né? Então, eu acho que as pessoas, principalmente na confeitaria, eu acho que praticam um pouco. Sim. Eu acho que, assim, a pessoa faz um curso hoje, mas tem que colocar aquilo em prática até chegar à perfeição. Verdade. Não chegar à perfeição, mas o máximo de perfeição que você pode alcançar. Sim. Né? E eu vejo muito superficial, né? Pelo menos eu vejo, eu observo muito os trabalhos, né? Quando eu entro em rede social. Você acha que você trouxe essa... Porque assim, eu vejo você muito focada e você estuda muito aquilo que você prega. Você não fala sem base. Sim. Você fala com conteúdo e você diz o porquê. Tipo, às vezes eu falo com você, né? Esse produto aqui serve para isso, isso, isso. E você me explica o porquê serve e o porquê não serve. Sim. Né? Eu acho que você se torna muito melhor quando você pratica, né? Muito. Eu acompanho muito o esporte e eu vejo muito correlação com esporte, empreendedorismo, né? E às vezes eu escutei o Oscar, né? E o Oscar ele diz assim, me chamavam de mão santa, mas ninguém sabe que depois do treino eu arremessava 4, 5 mil bolas. Isso, é bem isso. Não é mão santa, é mão treinada, não é mão santa. Eu me tornei o que eu me tornei porque nos bastidores ninguém viu o que eu estava fazendo de chegar ao meu limite de condicionamento físico, de exaustão, mas dizer assim, é isso que eu quero. Então, quando você diz assim, eu entrei no campeonato e sabia que eu ia ganhar, isso é um foco absurdo. Absurdo. Não porque você se achava melhor do que os outros, mas eu acho que é porque você
sabia que você conseguia ir muito além do que, teoricamente, você era capaz de fazer. Isso. Mas... E existe uma teoria, eu não vou conseguir lembrar agora, mas existe uma teoria que se você treina tantas horas, X coisa, você se torna muito bom naquilo dali. E toda a equipe que treinava, eles estudavam muito esporte, estudavam muito tudo que é tipo de treinamento, só que da gente vinha para a área educacional, né? E isso fazia a gente descobrir errando. Entendeu? O errar, ele causa aprendizado. O errar ensina muito mais do que o acertar. Muito mais. Eu digo isso nas minhas aulas. Eu digo, minha diferença, minha gente, é porque eu já derrubei bolo, eu já quebrei bolo, eu já solei bolo. Então agora eu vou encurtar o seu caminho. Porque o meu caminho foi muito mais longo até chegar aqui, né? Você hoje já dá os atalhos para as pessoas. E eu lembro muito bem que chegou numa época do treinamento que eu já me achava muito boa. E meu treinador, o que é que ele fez? Disse, eu vou lhe trocar. Você não serve mais. Era aquele Nélio? Era. Ele chegou pra mim até hoje, eu tenho essas fotos chorando. Ele disse, eu vou lhe trocar, você não tá dando resultado, porque eu já tava... Aí foi onde inverteu, né? Eu tava me achando muito boa. Ele disse, eu não tinha nenhum concorrente, porque quando seleciona, você vai treinar para ser aquela candidata. Então, quando chegou assim, pertinho, para ele poder dar esse susto, ele, não, eu vou trocar você, porque você não tá dando resultado, eu vou trazer outro competidor e tal. E aquilo fez eu correr atrás mais ainda, uma corrida contra eu mesma, né? Então, por isso que quando chegou lá, nossa, era o prêmio merecido, assim. Entendi. Né? E eu fui, depois dessa etapa do nacional, eu participei de uma etapa pro internacional. E aí eu fui treinada por vários professores de fora, italiano, suíço, e um monte de gente. E aí eles iam melhorando o nosso jeito brasileiro de trabalhar. E isso também hoje conta muito no meu trabalhar em si, até para ensinar minhas alunas. Eu lembro muito bem que ele dizia assim, você vai 10 vezes na geladeira, porque você não faz uma lista do que você vai pegar na geladeira. E a gente faz isso. Você vê, coisa que você não vai aprender nunca no curso que você vai fazer. Não tem papel nenhum Não escrito, tem papel nenhum. né? Mas ele vendo o jeito de trabalhar e é jeito de brasileiro, né? Então é outra pessoa de fora enxergando. E aí ele ia lapidando, e eu não alcancei o índice para ir para o internacional. Nessa competição que eu iria como competidora. Entendi. Né? Eu não atingi. E o que é mais legal, depois de tudo, depois de todo o sofrimento, que eu chorei horrores, quase me acabo e tal, mas hoje em dia eu consigo perceber exatamente o que é um foco e o que não é o foco. Sim. Né? Quando disse você vai para uma competição internacional, aquilo ali já, tipo, abrilhantou demais, sabe? Glamorizou, que é isso que acontece, né? Dentro das redes sociais, né? E aí você vê as pessoas lhe elogiando, mesmo você sabendo que você não está bem. Né? E aí você diz, parei por aqui, né? Eu já tô no bom. E na verdade não é assim, não é assim. Eu lembro que eu treinava flor de açúcar, eu não treinava uma rosa, eu treinava, tipo, dias a mesma rosa, dias de fazer calo na mão. O trabalho de açúcar que a gente faz na lâmpada, queimava real, criava bolha na mão. Então, tipo, é diferente. E fora essa parte de tecnologia, a parte de tecnologia me encanta muito mais do que o produto em si. Entendi. Porque se você conhece a tecnologia que está por trás, independente do que você vai fazer, você domina. Você domina porque você vai saber as possíveis causas de erro. E aí você não fica atirando para tudo que é lado. Então, eu tive essas duas vertentes, de saber que eu ia ganhar e já saber que eu, sabe, lutando. Eu estava ali na guerra, mas sabia que não ia conseguir aquilo dali. Aí você não foi para a internacional? Não fui. Como competidora, não. Mas eu continuei, né? Eu tinha um potencial muito grande de treinar pessoas pelo treinamento que eu tive. E depois, tipo, eu fiquei na mesma instituição treinando outras pessoas que iam para a competição. E por incrível que pareça, eu lembro que eu não fui. Logo em seguida, eu fui convidada para um mega evento, para eu ir lá, mostrar meus produtos. Aí, tipo, meio que ia caindo a ficha. Pô, eu não fui por alguns aspectos, mas não significa que eu não sou ruim. Eu não sou boa. Né? Eu fui procurar o que eu era boa. E o Werner, que foi esse treinador da Suíça, ele falava muito isso. Ele disse assim, mostre em que você é boa. Em que você sabe que você não é tão boa, ninguém precisa saber. E você também não precisa mostrar para não mostrar meia boca. Né? E aí foi quando eu disse, não, então eu vou continuar treinando, e continuei treinando outras pessoas. E treinando outras pessoas, já no finalzinho eu consegui ir para uma competição internacional em outro patamar. Que eu fui como representante do Brasil, eu já ficava, né, com a equipe brasileira de treinadores, e eu fui como observice, né, que é uma pessoa que vai dar apoio, tanto ao o técnico que está lá, né, tanto a competidora que foi daqui do Brasil. E para mim, assim, foi o fechamento, assim, da instituição. Foi ter ido dessa forma, porque é como se fechasse realmente um ciclo. Sim. Né? Sim. Eu consegui... Aí, desse processo, você continua na instituição?
Porque sua formação é pedagogia? Pedagogia. Que você cursou lá, não, cursou fora. Cursei fora. Tá. E depois da pedagogia, eu cursei pedagogia porque como eu já dava aula para, né, instituição profissionalizante, eu precisava da pedagogia. E aí estudei pedagogia sem muito para quê. E hoje em dia eu vejo como foi bom, porque para tudo, né? Para tudo, tanto para as aulas realmente que eu dou, até para os meus filhos. Para mim faz muito sentido isso. E depois eu fiz o tecnologia de alimentos, que realmente é a parte que me encanta, que aí eu fui para dentro, né, da área que realmente eu tinha maior interesse. E o que é mais assim engraçado, quando eu fiz a parte, fiz um após, mais uma vez, para mim foi muito fácil. Porque como eu já dava aula para o curso técnico de alimentos, os cursos técnicos a gente sabe que é mais aprofundado do que muitas vezes as pós-graduação, né? Que é mais pelo título e tudo. Sim. Mas foi muito bom, porque consegui juntar a parte pedagógica com a parte de tecnologia. Então foi muito, muito bacana. Então você tem a didática, você tem a prática e você tem a teoria. Você conseguiu fazer os dois. Isso, né? Exatamente. E só que lá na instituição, mesmo eu dando aula lá por muito tempo, as pessoas que iam até lá não era transformada por mim, era transformada pela instituição, né? E aí foi quando finalizou, né, esse tempo na instituição, fui professora. Quanto tempo lá você ficou? Quase 10 anos, quase 10 anos. Eu saí em fevereiro, faria 10 anos em abril. E aí, tipo, foi um baque para mim, nunca me imaginei empreender. Nunca. Mas não foi decisão sua, foi a instituição que a encerrou seu contrato. mesmo que encerrou o contrato e aí... Você não esperava? Não esperava. O mundo caiu lá dentro. O mundo caiu. Mas, repare como Deus faz, o mundo caiu. Mas o mundo dá voltas. Da instituição daqui, né, de Alagoas, e aí só que eu fazia muito trabalho para fora, para o departamento nacional dessa mesma instituição. E aí eu lembro que eu saí no outro mês, eu já peguei um trabalho que me pagava mais do que um ano no lugar que eu trabalhava. Né, o departamento nacional, porque eu já fazia esse trabalho por fora. Né? Então, na verdade, eu tive que... eu fui reconhecida nacionalmente de novo. Então, mesmo aquelas dores que a gente sente, né? Do que, não passei nisso, naquilo outro, parece que vai sendo sanadas, né? E aí foi quando, também depois disso, e agora? O que é que eu faço? Né? Eu vou colocar meu currículo aonde? O que é que eu vou fazer? E foi quando veio a ideia de empreender, né? Eu nunca deixei de fazer bolo para encomenda. Para encomenda. Nunca. Mesmo trabalhando, eu sempre fiz bolo para encomenda, porque o cliente, ele desafia muito mais que um aluno. Sim. Muito mais, muito mais. E aí foi quando eu disse, não, eu vou focar mais nas encomendas. E aí dentro de casa, arrumei minha cozinha, disse, não, eu vou começar aqui em casa. Mas aí as alunas começaram a me procurar, né? Chegaram muito mais alunas que clientes, na verdade. Sempre chegou muito mais aluno que cliente. E lá dentro de casa mesmo eu comecei a dar aula. Mas aí eu disse, não, ou encara mais, ou faz mais, ou não vai para frente, né? Porque senão eu ia continuar, até hoje eu ia estar dentro de casa atendendo 2 ou 3 alunas. E aí eu montei meu primeiro ateliê, mas vamos voltar um pouquinho. Você já era casada? Já tinha? Já era casada. Casei muito cedo. Com o professor? Com o professor. Sabia desse professor. Sabia desse professor. Inclusive, eu era casada quando a gente já estava na mesma instituição. Tanto é que a gente até mudou de setor, porque eu digo que senão descasava, né? Naquela época eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Eu falava muito para ele, ele brigava comigo. Eu dizia, nós dois trabalhando junto não dá certo. E nossa palavra tem poder. Quanto mais eu falava isso, mais não dava certo. Mas não dava certo. Tanto é que eu montei o meu primeiro ateliê longe da loja. Era uma casa bem menor, tal. Mesmo já os dois... Tanto é que quando os dois saíram da instituição... Ao mesmo tempo? Praticamente, 15 dias de diferença. Então, ele foi montar o negócio dele e eu fui montar o meu negócio. Né? Mas vamos olhar, vamos parar para ver... Né, para 10 anos de instituição. Sim. Ele tinha quanto tempo de instituição? 20 anos. 20 anos. Você está numa zona de conforto. Sim, você está numa estabilidade. Totalmente. Quando... da relação, um perde e o outro mantém. Beleza. Que foi justamente isso, os 15 dias de diferença. Ele foi primeiro. Então a gente disse, com o seu salário a gente mantém as contas fixas, né? E o meu a gente vai ver o que consegue. Consegue. 15 dias depois a casa caiu de novo. Perdemos a vaquinha literalmente. Foi pro brejo mesmo. E aí, como é que foi cabeça nesse momento? Muito desesperador. Muito desesperador, porque a gente... eu digo que o salário que eu recebia lá, eu não ia receber como confeiteira em lugar nenhum. Trabalhando para ninguém. Eu ia conseguir. Então, tipo, o padrão de vida, você já pensa que vai ter que mudar. Sim. E isso muda muito.
né? Como? Eu fui uma pessoa, eu nunca passei fome, mas meus pais disseram que pra gente não passar fome, eles tiveram que fazer muito sacrifício. Então, isso mexia comigo. Sim. Quando eu lembrava lá atrás que pra comer bife lá em casa era um bife pra cada um, tipo, eu não queria voltar pra isso. E você se vê assim, né? E aí, como todo mundo no Brasil, pelo menos casa eu tinha, né? Menos mal, a gente tinha conseguido fazer a nossa casa própria. E que até essa semana a gente estava conversando que dentro das nossas condições já é um diferencial. Sim. Porque a gente não pegou um apartamento financiado, que seria muito pior. Já pensou os dois desempregados? Meu pai, né? Mas o Nélio sempre teve a cabeça muito desenrolada para isso, já sabia quanto tempo ia durar o seguro-desemprego, quanto tempo, se ele disse, se a gente parar com o que a gente tem hoje, só ia durar 1 ano, dentro do padrão que a gente tinha. Então, a gente tinha que fazer aquele dinheiro multiplicar. Sim. Né? Com o dinheiro que a gente saiu, no mesmo padrão, 1 ano estava liso, não tinha nada. Então, ou multiplicava ou não ia dar certo. Então... Vocês pensaram, planejaram rápido. Isso. O sonho do Nélio sempre foi ter fábrica. Ah, tá. Sempre foi ter fábrica. Tanto é que ele trabalhou muito em fábricas, então ele já sabia o que queria. Ele já sabia o que queria, eu não. Quando eu saí, eu fiquei meio que em dúvida. O que é que eu faço? Eu monto a confeitaria? Né? Para atender só cliente? Entendi. Eu vou dar aula? Eu vou alugar ateliê? Porque antes alugava muito ateliê Sim. de outras pessoas para dar aula. E primeiro, eu não sabia dar aula em ateliê. Eu dava aula na instituição profissionalizante. Era totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Então eu fui... É porque eu acho que nas instituições você mais ou menos tem um script pronto. Totalmente. Já- Tanto é que a gente não pode mudar. Ele vem certinho, coordenação pedagógica. E eu saí, eu virei coordenação pedagógica, eu virei setor de compras, eu virei o da apostila, a secretaria, eu virei tudo. E antes, meu papel era dar aula, Sim, né? ponto. Sabia, tá aqui, sua turma Sim. tá aberta pro dia tal. Só era esse o trabalho que eu tinha, né? Entendi. E aí, eu lembro que o Nélio disse assim, não, pega isso aqui, pegou lá um tanto de dinheiro, veja aí, vá para as feiras, viaja, conheça pessoas, para depois você saber o que vai fazer, Sim. para não fazer acontecer e depois não dá certo, né? E aí eu entrei num novo mundo, que era um novo mundo. Essa confeitaria de holofotes, né? A confeitaria de Instagram, de YouTube, de conhecer pessoas que eu nem sabia. Tinha tanta gente que era referência no Brasil, mas eu não conhecia. Porque a gente vivia em outro mundo. É, muito, muito fechado. Muito ali, na fechado, instituição. muito fechado. Então, aí foi que eu disse, não, então eu vou fazer acontecer, tal. Aí montei meu primeiro ateliê, abri turma, não aparecia ninguém. Apenas 6 vagas, aparecia uma perdida, né? E aquilo doía demais, porque mexe com o nosso ego, né? Uma campeã nacional de confeitaria, pra alguém que foi para um internacional. Exatamente, E de repente, você graduada, pós-graduada, e não é só isso, né? Não tá aí, eu tinha que criar a minha história. Sim, E eu não era eu era a Josiane da instituição. instituição. Eu não era a Josiane, né? Da Sou Mais Confeitaria, por exemplo, da Folhados, que hoje a gente passeia no shopping, eu digo, meu Deus, me sinto muito famosa. Né? Oi, Josiane da Folhados, oi, Sou Mais Confeitaria, né? Que às vezes não lembro o nome, mas lembro o Instagram, mas lembro o Instagram. Eu tô cansado de me chamar de Né? Luque Maio, eu Luque respondo, Maio, "Oi, Luque Maduro." Eu procuro você no WhatsApp, Luque Maio, eita, lembro que não é. Então, e daí foi que devagarzinho, muito devagar. Eu tô há 4 anos agora, 4 fora. anos. Mas parece ser muito rápido, mas é porque quem vê de fora, né? Quem tá ali dentro é muito devagar, muito devagar. A Folhados não foi tão rápido assim, porque tem toda uma tecnologia por trás. Eu lembro que a gente viajou para a FIPAM com o dinheiro que ainda tinha, achando que ia comprar todas as máquinas possíveis e imaginárias. Quando chegou o Nélio, vamos para a LX. Nós não montamos nada. Nós não montamos nada, viu? Porque é muito caro. E não dava retorno, não tem como, né? Qualquer coisa que você vai fazer, ele não vai dar um retorno muito rápido. Não, Principalmente quando nada. é financeiro. Sim. Principalmente. Então, qual é a vantagem hoje da aluna que eu vejo, da confeiteira que está começando dentro de casa? Porque a energia ela já paga, o gás ela já compra, então às vezes ela não precisa fazer isso tudo diferente. E isso é um ganho muito especial, fora que ela está dentro de casa, ela está protegida. E outra coisa, se você for comparar o acesso à informação que você tinha no seu tempo, e comparar com hoje em dia... Não se compara. Não tem como. Não se compara, né? Tem Tipo, muita informação. as lives gratuitas que a gente vê por aí, né? Tipo, pra mim, quando eu faço uma live gratuita, que a pessoa diz, ó, estão vendendo esse biscoito. Pra mim, podia ter 2 pessoas assistindo, mas tem uma que vai dar esse feedback, pra mim já tá maravilhoso, sabe? E quem sabe fazer, a gente diz, quem maratona YouTube, não precisa nem de curso, minha amiga. Não, hoje em dia você aprende tudo na internet. Quando a gente compra um curso, você tá comprando, eu até li essa semana
chama isso? Um encurtador de caminhos. Sim, porque sim. a pessoa, ela já selecionou os vídeos, o jeitinho para você fazer. Mas eu digo que não tem no YouTube ainda, não inventaram. Não, Não exatamente. inventaram, porque quando falaram para mim, guindaste, aí eu fui lá no YouTube, guindaste, já tava lá. Não era um vídeo só, não. Tinha milhares de vídeos já lá prontinho. Então, guindaste de bolo, viu, minha gente? Botar bolo em cima do outro, né? A gente trabalha com engenharia, mas de bolo. Então, assim, é muito rápido. E a transformação também é muito rápida. Então, e aos pouquinhos eu fui vendo, foi chegando mais clientes, os clientes que já eram, foram vindo mais, foram vindo alunas, e aí teve a oportunidade de eu ir pro lado da Folhados, né? Nessa época a Folhados já estava encaminhando mais, e aí a gente alugou o ateliê numa galeria, que já dá um up, Sim, né? Por sim. ser uma galeria Eu empresarial. ainda cheguei a conhecer o ateliê antigo, O seu. outro, foi. Que era uma casa, Era uma né? casa, Normal. uma casa, E até o acesso não favorecia. Então, quando hoje... E por mais que... Josi, hoje você lota a turma sempre? Não. Tem os altos e tem os baixos momentos. Mas hoje eu consigo transformar muitas vidas. E muitas vezes mesmo sem estar lá. E hoje, para mim, não tem dinheiro que me pague. Não tem dinheiro que me pague. Eu digo não para um cliente, que eles não estejam me escutando, sorrindo, mas não consigo dizer não para um aluno. É uma pergunta que eu lhe ia fazer. Você, vamos supor a seguinte situação. Você tem uma encomenda. Vamos imaginar que o retorno financeiro seja o mesmo. Sim. Seja o mesmo. Você tem uma encomenda e você tem uma turma na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo momento, uma turma para ensinar. A quem você diz não? Encomenda. Sem nem tutubiar. É muito... Eu vejo muito isso, que ressalta muito você essa parte da didática, da professora, de querer se ensinar, e querer passar conhecimento, e querer passar Tem conhecimento. coisas que o Nélio não me conta da Folhados. Porque ele disse, se eu souber, eu conto para minhas alunas. Os segredos? Os segredos. Eu tive um aluno agora, teve um grupo agora que disseram, Josi, monta uma turma para ensinar os folhados. Eu disse, minha gente, não posso. Sei lá, não precisa ser igual da Folhados. Eu disse, se não for para ser igual, não ensino. Então, tipo, quando eu descubro algo novo, mesmo que eu tenha ensinado semana passada, é desse jeito. Eita, eu vi algo facilitador, eu vou falar. Entendeu? É muito natural meu. Mas eu tenho um conceito de que quanto mais conhecimento você obtém e repassa, é tipo um pote que você vai ficando vazio e mais conhecimento vai chegando para você. E eu vou entregando, eu vou esvaziando o meu e vai chegando mais. Vai transbordando. Vai transbordando, né? E tem que ir enchendo os outros copos, né? Senão não vale a pena, não tem sentido a vida se você não transformar a vida da outra pessoa. Exatamente. Né? Por exemplo, lá no ateliê já aconteceu de eu dar aula para meninas que dão aula. E eu não tenho problema nenhum com isso. Eu fico muito feliz. Eu tenho 2 alunas. Eu tenho uma agora de São Miguel, que está montando turma. Eu tenho uma que é de Marechal, que já faz um tempo que ela monta turma. E eu lembro que ela disse, Josi, uma menina me procurou para consultoria, eu tô com medo. Eu disse, minha amiga, ela até escreveu essa semana. A minha professora disse, vai com medo mesmo. Eu disse, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo e faz. Pô, até porque no dia que eu for entrar numa turma, que eu tiver, tô muito tranquila, já sei de tudo. Não, parei, vou parar. Tem que dar o frio na barriga. Tem que dar. Quando não dá, eu mesmo fico assim, rapaz, o que é que tá acontecendo? Tem alguma coisa que tá errada isso aqui, né? Ou vocês pensam que eu estudei para fazer isso aqui? Né? Eu nunca nem... Primeiro lugar, eu nunca nem live eu fiz. Nem live eu fiz, né? E inventei de fazer esse negócio aqui. Mas vamos ver. Se errar e se der errado, pensa em outra coisa e refaz outra coisa. Eu acho que a dor do arrependimento sempre será maior, né, da dor do fracasso. Com certeza. Com certeza. Eu posso dizer assim, cara, eu errei tentando do que desistindo e não tentando. O si não vai chegar a lugar nenhum. Com certeza, cara. Tipo, não adianta eu dizer pra você, mas mesmo assim eu fiquei pensando, e se eu tivesse ido pra competição internacional? Tipo, não ia me levar a lugar nenhum. Eu lembro muito bem do Mr. Werner, ele dizia, foque no que é positivo. Sim. Foque no que é positivo. Maximizo as suas qualidades, porque tem muita gente que faz o contrário. Exatamente. Né? Gasta energia naquilo. Não, mas eu tenho que ser bom. Não, cara, mas não é tua vocação. Não é a tua pegada nisso. Foca no que você é bom para ser melhor. Para ser o melhor daquilo que você pode fazer, né? E isso requer treinamento e foco. Sim. Sabe? E falando de Instagram, de mundo do Instagram de uma forma geral, eu lembro que teve um tempo que eu queria consumir tudo. E aí, tipo, começa a fazer mal para você mesmo. Então, né? Tipo, se você segue uma pessoa, você tem que ter alguma compatibilidade, né? Tem que compatibilidade daquilo, né? Tem que dizer, não, eu acho bacana isso nele, por isso que eu vou seguir. E isso vem de uma amiga da confeitaria. Ela disse que quando ela começou a seguir pessoas só pra dizer, eita, tal pessoa faz isso de errado, tal faz aquilo, ela parou. Ela disse, eita, tá tudo errado, porque eu tô fazendo mal pra mim mesmo. Sim. E eu levo isso pra vida agora. Sim. Às vezes, quando eu entro no Instagram, se eu ver muita coisa errada, eu deixo de seguir.
Porque senão eu vou querer buscar depois, porque a gente Sim, é curioso, sim. o ser humano quer ver o que o outro tá fazendo, Exato. né? Mas não vai lhe acrescentar. E você tá gastando energia numa coisa que não vai lhe dar, não vai valer, não vai ser bom para você, não, Não, vai lhe dar é retorno, verdade. né? De forma nenhuma, só vai se desgastar, na verdade, Isso. né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre qual foi o seu... Você começou... Acho que conheci você devia ter 10 a 12 mil seguidores. Acho que sim. E eu acho que uma coisa que eu vejo muito em você, que a gente, complementando o que a gente tá conversando Sim. aqui, constância. É. Você sempre tá lá, como você falou, passando conhecimento gratuito, informando as pessoas, né? E assim, e parece que isso nunca acaba. E as pessoas vão, que querem assistir, Sim. porque você sempre tem algo, Sim. mesmo que você já tenha dito antes, mas você sempre tem algo para ensinar. Isso é uma coisa que eu percebo muito, né? No seu jeito de trabalhar e comunicar com as pessoas. Foi difícil? Você já teve... Foi fácil? Porque hoje em dia você abre o Instagram, abre o seu Não, stories. foi nada, foi muito difícil, foi muito difícil. Eu digo, como eu queria ter sido assim quando eu viajei pra onde. Minha gente, quem mais viajou o Brasil foi eu aqui, viu? Porque a pessoa conheceu muitos lugares, muitos lugares. A sua competição internacional foi em Dubai, Foi em né? Dubai, perguntei. Uma experiência? Meu marido disse que nem acredita às vezes que eu fui pra Dubai. Porque tem foto, não tem vídeo, não tem nada. Tem nada, você vê Nada. naquele tempo. Você Que vê. ano foi? Foi, que ano foi, nem lembro? 2000 Nossa, você imagina se fosse isso hoje 4 pra anos, Dubai. 5 anos atrás. Quanto é? Faça aí as contas. 5 anos, 2017. Pronto. Tipo, e nem era tão longe assim, Tava né? começando, a internet tava começando. Mas, tipo, não conseguia fazer nada e fiquei deslumbrada, né? Completamente, assim. E hoje em dia, qualquer deslumbre que eu tenho, eu digo, eu tenho que mostrar isso. Sim. Porque se eu tô Não, você imagina você em deslumbrada, Dubai hoje. isso, Hoje você em meu Dubai. Deus, nunca ia me aguentar, né? Iam me cancelar na O internet. shake ia mandar tu embora. Deixa, meu Deus do céu. E olha que tem um monte de regra lá, né? Que não pode filmar o povo e tal, ia ser pior ainda. Mas, tipo, é surreal. E olhe, e eu vou confessar agora uma coisa. O meu marido dizia que eu fazia isso pra aparecer quando eu comecei. E hoje está aí um blogueiro. Um blogueiro. Um blogueiro. E o engraçado é que todo curso que eu fazia de Instagram, eu voltava, dizia, faz isso aqui, na Folhados. Eu fazia no meu e dizia, faz isso daqui. Então, tudo bom nosso, que tudo que a gente faz serve para os dois, né? São compartilhados. E ele foi fazendo, e hoje, mais do que nunca, ele percebe muito, muito, que tudo é estratégia, né? Mas não é, Jô, a estratégia está sendo manipulado? Não, a estratégia é nossa até. Sim. De um jeito, de uma forma da gente conseguir aparecer. Para quem está nos vendo e nos ouvindo, que seja de uma maneira fácil, que fique claro, né? Sim. Nunca eu vou mostrar um problema que ele não tenha solução. Sim. Então, às vezes, então só mostra o que é bom? Exato, não, né? tem Só muito mostra isso o que é também. bom? Não. Mas se eu estou aqui para te ensinar, para acrescentar algo na sua vida, eu não vou colocar algo que eu ainda não consegui resolver. Sim. Né? Sim. Então, a gente sempre mostra o que consegue. Mas uma coisa é constância. Eu lembro muito bem que tudo que era influência, tudo que era blogueiro, tinha um jargão que fala. Que falava alguma coisinha e tal, não sei o que. Eu digo, eu preciso do meu. E naturalmente foi surgindo. Saiu esse povo lindo do Instagram. Saiu esse povo lindo do Instagram. E todo mundo, às vezes, quando eu não começo o dia assim, o povo me pergunta. Ele O pergunta, que o que foi que houve? Aconteceu alguma coisa? Verdade. Tem muito isso, né? Tá doente, aconteceu alguma coisa, aconteceu alguma tragédia. E nasceu na pandemia, eu fiquei grávida na pandemia, onde tudo fechou e só tinha live, só tinha Instagram, só tinha a mídia social pra gente se conectar. E as pessoas hoje que me encontram, tipo, eu vi o nascimento da Liz, não sei o que lá. Então, é muito surreal essa conexão. O que eu sentia de pessoas famosas, de parecer que tá dentro realmente da casa das pessoas, hoje eu sinto a mesma coisa. Quando as alunas entram no ateliê, ela disse, Josi, parece que a gente já tá aqui há muito tempo. Tem muito isso mesmo. Porque ela sente, ela vê cada lugarzinho daquele, né? Eu lembro muito bem que uma vez um arquiteto falou, porque a gente não muda assim. Eu digo, não, porque o povo tem que ser em casa, Sim. né? Então, até para mudar, tem que ser devagarzinho, para não assustar quem tá entrando. E como é que foi a pandemia para você? Como você eu me lembro que a gente é parceira, a gente trabalha presta serviço para a mesma empresa e a gente no março de 2020, foi. Né? O caos se instalou e agora o que é que a gente vai fazer, né? E a gente enquanto escritório, nós tivemos a iniciativa que partiu de você, na verdade, e a gente meio que criou um hábito que hoje a empresa que a gente presta serviço tornou, né? Implantou no processo interno, que foi de fazer as lives, né, nas lojas. Então, assim, a pandemia, eu acho que você deu uma grande alavancada de sua imagem, do seu trabalho, da sua visibilidade na pandemia, por conta
da sua facilidade de se comunicar, Sim. pela sua didática de ensinar, né? E você meio que usou muito bem o digital Sim. para isso. Mas isso aconteceu Naturalmente. Essa parte foi naturalmente. Até porque, como eu disse, eu foco muito no positivo. Então, o presencial não ia ter. Sim. Né? Não podia. Eu lembro que o Nélio completando dia 18 de março. A gente não podia mais sair para comer fora. Dia 20 fechou tudo. Fechou tudo. Então, a gente comeu uma comida meio ruim lá que a gente causou um trauma. Então, então, tipo, não podia ir para canto nenhum. Então, a gente ia ter que reverter isso daí. Então, foi intensificado cada vez mais. E por incrível que pareça, aqui onde eu estou, no estado que eu estou, já tinha muitas referências de confeitaria. Sim. Então, talvez eu demoraria muito mais para hoje eu ser quem eu sou aqui no estado. Sim. Né? Sim. E com essa abertura de todos podem, porque a internet ela dá, né? Todos podem fazer isso, né? Que eu acho isso fantástico. Fantástico, né? Fantástico. E o engraçado é que eu digo até para minhas alunas, tipo assim, não mudem quando vocês acham que vai precisar, vão mudando conforme a necessidade. Sim. Eu comecei a fazer minhas lives com o meu Samsung, né? E todo mundo falava do iPhone. Eu dizia, nunca que eu vou comprar um celular desse. Hoje eu tenho 2 e eu quero 12. Viu, meu marido? Eu quero 12, né? Porque o 13 eu ainda não quero. Então a gente vai sabendo o que é que casa. Mas é porque eu precisava me comunicar melhor. Sim. Quando eu entrava numa live que via um negócio travando, então eu digo, não. Porque causa o quê? Ruído na comunicação. Sim. Ninguém gosta de escutar uma pessoa com ruído na comunicação. Existe uma coisa que eu penso assim. Existe uma diferença entre você querer fazer perfeito e você ser perfeccionista. Sim. O perfeccionista, ele nunca vai sair do canto. Porque é uma desculpa que ele está dando para ele mesmo. Sim. Pela procrastinação, pelo medo de errar, né? Pela falta de coragem. Mas você querer fazer da forma perfeita não quer dizer que você é um perfeccionista. Não. Mas você quer entregar algo cada vez melhor para as pessoas. Uhum. Eu sei muito separar. Eu era perfeccionista. Sim. Eu sempre procrastinei para fazer as coisas. Por exemplo, isso aqui. Faz 6 meses que eu monto fazer. Não, porque você quer ser perfeccionista? Não. Eu estou fazendo no básico, mas que eu quero entregar um produto de qualidade para alguém. Não existe mal nenhum nisso. Agora, se eu dissesse, não, vou desistir porque eu não vou conseguir, aí não, porque eu quero tudo perfeito. Aí você está sendo perfeccionista e você está atrasando a sua evolução. Exatamente. Você está evoluindo, na verdade, né? Verdade. E existe coisas que paralisam, outras não, né? Sim. Vamos falar do mundo da confeitaria, a batedeira, né? Todo mundo quer uma KitchenAid. Se a gente botasse um sorteio da KitchenAid nessa live, nesse podcast, Flávio, nós iríamos Quem bombar. sabe, né? Mas, tipo, a gente... E é bom, muito bom, né? Eu não sonhava antes, eu não tinha sonhos. Entendi. E hoje eu tenho um sonho muito claro na minha cabeça, que é a minha escola de confeitaria, né? Tem pessoas que dizem que sonho não conta, só quando realiza. Eu não sou dessa, não. Eu sonho mesmo, tá lá, já tenho outra sala que eu já aluguei. Tá 6 meses pagando lá, bichinha, mas vamos dar um jeito, o sonho tá lá. Até porque se também não lhe machucar, vamos dizer assim, não tiver um incômodo, não machuca não, mas se não lhe incomodar de alguma forma, você nunca vai sair. Tem que incomodar, é isso que eu ia dizer, assim, na hora que você declara, na hora que você torna público, você se compromete. Isso. E aí você, poxa, eu disse que eu ia fazer, eu tenho que fazer agora. Exatamente. Se você fica no segredo, ninguém vai saber. Então... O Nélio disse, você não vai trocar no celular? Você não vai trocar no celular? Não, tá bom. Quando foi semana passada, eu digo, eu não tô conseguindo mais fazer nada no celular. Ele disse, eu gostei. Pelo menos você tá dizendo agora que o bicho não presta pra poder comprar outro. Sim. Então, ou você se incomoda, ou você não evolui. Não. Né? Não evolui. Zona de conforto não leva ninguém pra canto nenhum. Exatamente. Né? Você tem que querer. A ambição não é ruim. Não. Exatamente. Ponto. Né? Porque se você... Josi, querer evoluir não é problema nenhum. É muito interessante, né? As alunas que chegam aqui dizem, eu vou fazer bolo, porque chega muitas. Eu vou fazer bolo só pra ocupar meu tempo, só pra fazer pros meus netos. É diferente daquela que veio. Não, Josi, eu preciso fazer bolo, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Você vê, né? Agarra. O outro faz pelo amor, só pelo amor. E tudo bem. E tudo bem por isso. Tudo bem, Ninguém necessariamente, porque tá fazendo confeitaria, tá estudando, tem que ser uma empreendedora. Você tem que ser aquilo que lhe faça feliz. Exatamente. Eu tô aprendendo a fazer bolo para minha família. Cara, você tá realizando o sonho da sua família. Exatamente. Você tá impactando a vida de quem? Da sua família. Você tá colocando amor naquilo. Né? Eu sempre digo assim, cara, confeitaria não é só fazer bolo. É verdade. Eu sempre digo assim, a confeitaria, ela participa da vida do ser humano. Se você parar para olhar, da hora que você nasce, da hora que você morre. Completamente. Aí você nasce, e graças a Deus inventaram o meu aniversário, graças a Deus, porque aí vocês fazem bolo e a gente vende. Aí depois tem festa normal, todo ano. Você tem 15 anos, você tem casamento. E você vai para um velório, até no velório tem um bolinho ali. Tem um bolinho ali, um cafezinho. Um cafezinho pra quem morreu é que tá ali, que não vai comer. Então você vê, a confeitaria, ela participa Sim. da vida
Do nascimento à morte das pessoas. Sim. Então, ela é muito forte. Se você parar para pensar dessa forma, foi quando eu instalei esse caramba. Como esse segmento, que algumas pessoas acham que é futilidade, Sim. fazer uma festinha, um bolinho, uma futilidade, não, cara. Isso transforma a vida das pessoas. Né? Isso não... Nada se explica. É verdade. Eu sou muito fã da confeitaria por conta disso. E né? ela consegue pegar todos os nichos, Sim, assim, né? sim. A pessoa que não tem batedeira, ela faz massa com liquidificador. A pessoa que não tem micro-ondas vai fazer uma banho-maria, banho-maria, derretendo banho-maria. é, Então, você consegue se adaptar da sua E realidade. eu sempre né? digo, principalmente quando eu estou ensinando, eu digo, e não tomem isso que eu estou ensinando como realidade, ou como verdade. Regra. Verdade. Só o que a Josi ensinou, pelo amor de Deus, semana que vem já tem uma pessoa que inventou uma coisa melhor, usem e abusem disso daí. Isso, né? Isso é uma das coisas da confeitaria, né? É. De se tornar, de ser uma coisa muito dinâmica. Isso. E vocês não vão me escutar nunca dizendo, essa é minha massa. Minha gente, pelo amor de Deus, né? Evoluam. Evoluam, até porque uma massa é uma receita. Né? As pessoas, elas se conectam a pessoas. Então, Sim. o Flávio pode ensinar o mesmo bolo que eu ensino, mas a metodologia é jeito totalmente diferente. O jeito é diferente, né? É. E não adianta copiar. Chega uma hora que você não aguenta. Sim. Você não aguenta, não vai ser mais você. Exato. E o mundo virtual, ele passa nessa ideia de que, eu de um jeito aqui, de um jeito ali. Eu digo pro Nélio, às vezes, eu digo, não, deixa eu fazer então do meu jeito. Não sei o que lá. E esse meu jeito é porque eu sei que é assim, que eu conquistei lá enquanto eu estava na instituição, que eu tinha o meu jeito. Eu lembro meio das pessoas querendo me podar e dizer, mas a Josiana é desse jeito. E fora mais ainda, porque eu tenho a liberdade de realmente chamar de minhas alunas, Sim. de chamar de meu ateliê, né? Inclusive da Folhados, a gente deixar com a característica nossa lá dentro da Folhados e da Somas Confeitaria um pouquinho do Nélio, um pouquinho. Vamos lá. Na pandemia teve um capítulo muito lindo, que é o nascimento da Liz. Isso. Né? Mas também teve uma parte difícil, que foi aquele problema que teve com seu pai. Foi muito Muito difícil. Eu acompanhei um pouco de longe, porque Sim. a gente sabe que, né? Eu também tive experiência que eu perdi o meu. E tem uma coisa que eu sempre digo, assim, que nos momentos difíceis, né? A gente questiona muito Deus. E eu não vejo mal nenhum questionar Deus. Porque a partir do momento que eu faço uma pergunta a você, eu crio uma relação com você. Tá? O problema é que a gente não sabe fazer a pergunta. A gente sempre pergunta por quê. Né? E na verdade eu sempre pergunto pra quê. Né? E na semana passada eu vi uma coisa que eu acho que foi o pra quê que aconteceu com seu pai. Que acho que foi sua mãe, que parece que se batizou. Sim. Pra mim, aquilo foi o pra quê. Sim. O porquê de tudo aquilo aconteceu, o que levou aquele momento. Assim, eu me emocionei porque, caramba. E ela procrastinou durante muito e muito tempo. E talvez todo o contexto, a conjuntura de tudo que aconteceu, caminhou para esse final. Né? Então, foi difícil, né? Mas momento difícil passa. Isso. Né? Eu vi uma frase ultimamente diz assim: fase não é fim. Né? Fase não é fim. Sim. Então, tanto fase boa como fase ruim, tá? Sim, é verdade. Tem gente que tá tudo vai ser maravilhoso e quando vem, se você não tiver mentalmente entendendo que pode acontecer algo ruim, aí você cai e fica mais difícil se levantar. Mas fase não é fim. Mas eu queria que você contasse rápido como foi esse momento, porque eu vi e ao mesmo tempo eu via que você ia pra rede social, você acho que dava aula ainda. Era. Você precisa ter muita resiliência pra fazer tudo que você fez, né? E como foi esse processo, assim? O que é que ele sustentava? Mas era eu vou ter que pagar 2 anos pra você ser padeira, sabe? Entendi. E isso sempre foi pra eles. Entendi. Sempre foi por eles. Meu pai enchia a boca pra dizer onde eu trabalhava. E eles ficaram com medo quando eu saí de lá. Porque eu fui a primeira pessoa que me formei na minha família. Eu sou a pessoa que sempre estive à frente na minha família. Eu sou aquela pessoa que talvez eles não contem muito pra bater no ombro e dizer, bichinho, não sei o que lá. Mas se precisar do empurrão, vai ser eu que vai ser chamado. Tanto é que era eu que ia pra UTI ver meu pai, né?
E ninguém mais ia. Ninguém mais ia. Você tem irmãos? Quantos irmãos? 2 irmãos. Uma irmã mais nova e um irmão mais velho. Quando ele já estava melhor, foi que a minha irmã foi no Dia dos Pais. E como eu já tinha ido sempre, eles disseram, não, mande outro, né? Porque eu já ia lá direto. E eu lembro muito, tipo, a pior fase, pra mim, foi... Eu moro bem pertinho dos meus pais. Bem pertinho. 3 casas dos meus pais. E aí, meu pai já não estava bem. Quando foi na sexta-feira à noite, ele tinha ido para o médico e o Nélio disse para mim, você não vai ver seu pai? Se amanhã eu vejo. Porque agora já está tarde. Quando foi no sábado de manhã, minha irmã disse, olha, o pai testou Covid, 75% do pulmão comprometido, e daqui já vai direto ser internado, ninguém vai poder mais ver. Meu Deus do céu. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você falou uma coisa, a gente fez a confraternização no escritório, você fazia uma coisa que aquilo, acho que eu nunca vou esquecer. Você disse que morava na mesma rua, você falou que morava na rua, e se você às vezes passava semanas, porque eu sempre fui muito desprendida, sem ver meu pai, sem ver minha mãe, e ela disse pra mim, nunca mais deixe de vir um dia ver a gente. E todos os dias agora minha mãe me vê, minha mãe me abraça como se fosse uma despedida, porque a gente não sabe o dia que vai embora. E a pandemia veio mostrar isso, né? E eu acho que foi por isso que eu tomei a frente, quando disse, vai liberar pra ver na UTI. Oxe, eu pulei, eu disse, quem vai ver sou eu, porque ainda que ele esteja morto, porque foi isso que o médico me disse, seu pai tá morto, ali chega Jesus. Chega, Lucila. Chega o pano, meu Deus. É nervoso. É o coração. Gente, E aí eu lembro que disse... Aí eu fui lá ver. E era muito difícil. Só quem via meus choros era o Nélio, na verdade. Era o Nélio. Na nossa confraternização que eu tive agora à noite, eu disse, ninguém me conhece como o Nélio me conhece. E foi daí que eu percebi o quanto que, na verdade, a falta que fazia pro meu pai era pra minha mãe. Sim. Não era pra gente como filho. O legado meu pai já tinha deixado. Entendeu? Antes de entubar, o enfermeiro disse pra gente o que é que ele diz. E ele disse, meus filhos estão criados. Meu sonho é ver meus netos crescerem. Então ele sabia que cada um já ia... ninguém depende nem financeiramente mais, né? Que é o maior medo, né, do pai, na verdade, é isso. E aí ele só tinha o sonho agora de ver os netos crescerem, né? E à noite eu chorava muito, na madrugada eu chorava muito, mas eu sou muito durona na frente das pessoas. E isso a instituição me ensinou quando eu comecei a treinar com 16 anos de idade, né? Eu tinha que ser uma pessoa que eu não era, porque eu era um adolescente com os sentimentos totalmente frágeis. Qualquer coisinha o Nélio disse que é teto de vidro, adolescente, tocou, quebrou. E eu era assim, eu não era diferente dos outros. Mas eu fui direcionada de uma maneira de sempre ser forte, de sempre ser durona. E ainda assim... a minha fé, tipo, em Deus. Eu sabia que se Deus fizesse, era Deus, e se Deus não fizesse, era Deus. Um propósito ele teria. E isso que você falou da minha mãe, nossa, minha mãe procrastinou muito tempo o batismo dela esperando a perfeição, talvez que a gente nunca vai alcançar. Exatamente. Ela nunca estava pronta. Mãe, vai se batizar, ainda não é o momento, ainda isso, ainda aquilo, e esperando talvez o pai, né, a conversão do pai, o pai tá mais perto da igreja, mas não era assim, né? E eu ver meu pai ali e não poder ter visto ele com vida, porque ele estava totalmente sem vida, e chegar em casa e dizer que ele estava bem, sabe? Foi muito difícil. Imagina. E o rapaz lá da assistente social disse, você deve ser a mais forte, né? Eu disse, não, meu filho, é Deus purinho, né? Porque é Deus puro. E eu acredito que o milagre não é a vida do meu pai, é as pessoas que ele pode transformar através disso. É isso que eu me vejo hoje. Eu não me vanglorio como melhor professora, como professora isso, como professora aquilo. Pelo contrário, às vezes quando vem aquela aluna que já sabe de tudo, ela não faz o mesmo efeito que faz na gente aquela que não sabia de nada. De nada. Nessa semana teve uma aluna minha que foi comprar uma batedeira na OLX. Chegou lá, a mulher tinha separado tudo. Ela disse, minha filha, não sei o que é que você tem com Deus. Mas ele disse, dê tudo. E ela ganhou forma, ganhou até coisa descartável. Porque tudo, a mulher estava mudando de cidade e disse, não sei o que é que você tem com Deus, mas está aqui. Ele disse que quem comprasse a batedeira, tipo, ela já sabia que quem comprasse a batedeira, ele ia dar tudo. E quem comprou foi essa aluna que tinha acabado de sair do curso. Então, é o que faz o transformar, né? Não é o passar. É muito difícil. Serviu para muita coisa, tudo isso que a gente passou com meu pai. Foi 14 dias entubado. E entubado é sentença de morte. Não tem esse que diga, mas ainda tem esperança. Não tem, minha gente. Porque quando o telefone toca, que você espera, você não espera dizer, olha, saiu. Não, você espera dizer que morreu, né? Teve um dia que a assistente social ligou em outro horário, minha irmã nem conseguiu atender, passou mal. Porque ela ligou num horário que não era comum. E não era para nada, era para avisar do Dia dos Pais.
E mais uma vez eu vou passar 2 anos pagando sua passagem. Eu disse, não. Eu tinha aula marcada. Eu disse, a maior alegria dele é ver o que eu me tornei hoje. Né? E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ajudar meu pai financeiramente. Meu primeiro emprego, eu ganhava muito mais do que o meu pai. E era surreal para mim. E quando eu saí, só para a gente finalizar essa parte de CLT, né, para depois empreendedora, no começo eu não ganhava tanto quanto eu estava lá. Sim. Mas era, Flávio, um dinheiro tão satisfatório, e ainda é. Sabe? E ainda às vezes eu fico besta assim, eu digo, não é possível, porque eu ganhava muito bem, e a vaca, meu amigo, não dava conta, porque eu digo isso, quando a gente é CLT, você é empregado, você é escravo daquele salário. Sim. Você consegue sonhar mais do que aquilo? Não. Você é limitado, né? Não, eu era professora. Eu não me via em cargo de gerência, até porque naquele momento eu não tinha ideia, né, do que era isso. Não, tá bom aqui pra mim, deixou quieta na minha. Então, naquela instituição, eu não me imaginava em outra coisa, se não fosse dando aula. Porque era o que eu amava fazer ali. Tanto é que quando não tinha turma, pra mim era um martírio. Quando o telefone tocava, meu Deus do céu, né? Então, hoje, eu digo pro Nélio, às vezes, tipo, a gente se acorda, eita, vamos fazer uma coisa diferente pra essa turma? Vamos? 6 horas da manhã a gente se acorda pra mudar o ateliê de uma outra forma. Tipo, e não dá sono, não dá cansaço, e não é mentira, não é conversa. Trabalhar por confeitaria ou é por amor, não é, porque é muito sacrificante, dói as pernas, dói os braços, é quente, é cansaço, mas é maravilhoso a transformação. E ainda que não seja como aluna, como cliente também é a mesma coisa. Com certeza, cara. Porque uma amiga minha uma vez disse, nutricionista, Josi, por que você não faz coisa fitness? Você já viu o povo comendo coisa fitness feliz? Só come porque é obrigado. Vai comer o brigadeiro de biomassa, não sei o que lá, pensando no outro brigadeiro. Não, deixa o povo feliz, comendo outro brigadeiro, né, que é melhor. Senão não conecta, não é meu, né, não é meu. Aí você vira um personagem, não vira mais a Josi. Exatamente. Teve um tempo que eu fazia coisa zero, sem glúten, não sei o que, quando o cliente pediu. Deu uma vez pro outro, eu disse, não. Eles procurem quem é especialista nisso. Sim. Eu quero que o povo coma e seja feliz, né? E fique muito feliz comendo doce. Mas não é pra mim. E tipo, eu tive pessoas muito importantes ao longo dessa jornada. Meu pai como um ignorante, mas como eu via, tipo, cansado, mas trabalhando. Meu pai, ele foi e até hoje é aquele que supre tudo dentro de casa. Ele era provedor. Meu pai, ele manteve esse papel de provedor. Só que no meio do caminho, ele teve um AVC quando ele era motorista de ônibus. E ele parou de trabalhar, e eu lembro que ele ficou no SS. Meu pai ficou doente. Entendi. Porque para ele já não imaginava mais aquilo dali, né? Ele não ser o provedor. Mas eu digo que foi aí que meu pai voltou a ser pai. Né? Tem uma coisa que me marca muito. Eu fui pro dentista com meu pai, a mulher perguntou, qual a data de nascimento dela? Ele perguntou para mim, qual a sua data de nascimento? Porque meu pai era o pai que dava dinheiro dentro de casa. Pronto. Nunca maltratou a gente. Pelo contrário, meu pai é um sinônimo de pai que trabalha, que era assim que a gente via os pais. Mas quando meu pai ficou dentro de casa pela doença, ele voltou a ser pai, ele começou a ficar com a gente. Então, nem tudo é o pra quê, né? Tudo é. Né? Exato. Não é o porquê, é o pra quê. E a outra pessoa que acreditou na minha vida e está comigo até hoje, que é o Nélio, acreditou desde quando eu era aluna, né? Foi ele que fez o convite para me treinar, né? E me desafiou, porque disse, a dona da padaria não vai lhe liberar, você vai ter que pedir as contas. Ué? Naquela época a gente só queria saber de receber o dinheiro que trabalhou, né? Suado. Aí eu digo, tá. E nessa época a instituição nem arcava com tudo. Eu lembro quando ele dizia, sua passagem é eu que vou pagar, tal. E aquilo, e me deixava angustiada aquela ali, né? Tipo, não é legal, mas eu topei. Eu disse, não, eu vou. Até porque enquanto eu estava lá na instituição como aluna, tinha as outras pessoas que treinavam. Entendi. E eu via o futuro naquilo dali. Entendi. E ele sempre acreditou em mim, né? E até hoje. E ele que me fez sonhar. Eu não sonhava. E ele disse que ele sempre foi conhecido como um Nélio sonhador. E eu não sonhava, porque quando você está na CLT, você sonha com o quê, Flávio? Você é demitido para tirar o dinheiro, né? Exato, você demite quando eu tirar o FGTS. Vou tirar o FGTS, aí eu faço uma coisinha aqui, um ali, vai vir as férias, vou reformar minha casa, mas você não tem. E hoje eu entendo que se eu tiver um sonho maior, eu vou ter que trabalhar mais por isso. Sim. Depende de mim, não depende mais do outro, não está da condição do outro. E isso serve até para quem tá vendo a gente que faz bolo no pote. Sim. Tá fraco. Meu amigo, bota dentro do isopor e sai para vender. Invente outra forma, comunique diferente. Sempre vai ter alguém comprando alguma coisa.
Isso é fato. Isso. Né? E o mundo empreendedor não é para todo mundo. Não. E tudo bem. E tudo bem, exatamente. De pessoas que trabalhem, né? E que gostam do horário certinho. A roda gira desse jeito. Exatamente. Né? E tá tudo bem. E graças a Deus que tem, para poder a economia girar e tudo isso. Perfeito. Mas tipo, eu tenho alunas que estão comigo hoje, que foram da instituição e que voltaram para fazer curso comigo hoje. E é engraçado que elas falam, eu lembro quando a Josi falou e a gente fala e não lembra, né? Quem escuta é que lembra. Exato. E isso para mim é grandioso demais. Eu juro a você que eu nunca estive. Se hoje você me perguntar, você é feliz? Hoje eu sou plenamente feliz. E uma coisa que eu aprendi com o meu pastor é, se você não é feliz com o que tem, você não vai ser feliz com o que você almeja. Que então, você nunca vai estar satisfeito. Não, nunca. Eu sou plenamente feliz, porque... e os cartões como tá? Ainda não tá. minha meta, zerar a os meta de 2022. Mas não era meta, era o quê? Era só... Não, porque era não sonho. tinha data. Era sonho, tá no sonho. Aí vamos fazer uma meta. Mas tipo, mas não depende disso. Não depende. Sim, não, sim. É muito mais que isso. Mas é você entender o seu propósito. Hoje eu entendo perfeitamente o meu propósito. Hoje eu dou aula para as meninas que estão a 2 casas do meu ateliê. E para mim é mega satisfatório. Sabe, não tem coisa mais... Eu fico triste quando alguém chega para mim e diz assim, que veio fazer o curso e estava empreendendo e vem para mim, Josi, se tiver uma oportunidade de confeitaria que tu conheça, já que mexe comigo. Porque eu gosto de ver elas transformando. Sim, o contrário é verdadeiro. Sim. Eu tive uma aluna que foi aluna minha no curso técnico lá na instituição e que ela saiu, empreendeu, depois voltou para o CLT e agora ela saiu de novo. Ela disse, não dava dando para me conciliar o meu sonho com o meu trabalho. Né? Se tem um sonho, vá atrás do sonho. E se você não tem sonho, tá errado. Tá errado. Sonhe, né? Tanto faz. Você vai gastar o mesmo tempo sonhando em ter um carro melhor, sonhando em ter uma BMW. Então sonha logo com a BMW. O que for vindo, a gente vai agradecendo e vai seguindo. A gente tá chegando ao fim. Eu vou fazer uma última pergunta para você. Suponhamos que você vai fazer um bolo. Sim. Certo? Esse bolo vai ser servido para as 7 bilhões de pessoas do mundo. Esse bolo é mágico. É tipo multiplicação dos pães e vinhos lá que Jesus fez. 7 bilhões de pessoas vão ver esse bolo. Qual é a frase que você colocaria no topo desse bolo? Eita, não era pra me ter preparado pra isso. Deixa eu ver. Eu não colocaria uma frase, não. Eu colocaria uma palavra. Uma palavra. É a que rege minha vida. E quando eu quero mudar, quando eu tô pra baixo, quando eu não tô muito assim, é a palavra que vem na minha cabeça, que é gratidão. Uma pessoa que ela é grata, ela não vai reclamar, ela vai reclamar menos, porque aí depois vem a gratidão, né? Ela vai saber conduzir melhor a vida dela, né? Eu fiz um curso de coach, não sou coach, mas eu fiz um curso de coach. E o engraçado é que antes desse curso a gente pensava, isso aí é só coisa que o povo diz, balela e tal. Mas a partir do momento que você é positivo, não tem negativo que venha atrapalhar a sua vida. E a gratidão, ela só cabe em pessoas positivas. Sim. Porque a negativa, ela sempre vai achar que foi a obrigação do outro. Sim. Sempre achar que isso ia acontecer de uma forma ou de outra, porque o universo conspira e não conspira. Ou você arregaça as mangas e vai à luta. Nós somos resultado daquilo que a gente pensa, do que a gente faz. Exatamente. Né? Com essa gratidão, agradeço muito a você. A Josi, assim, a gente fez assim, Josi, eu tô com a ideia, bora. Bora. Essa ideia é meio louca, eu tenho umas coisas da ideia. E você sabe que o Nélio vai sentar aí. Vai sentar aí, qualquer dia desse a gente vai organizar pra ele sentar aí. Né? As histórias dele é interessante, ele tem que contar aqui pra gente também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio aqui do nosso podcast, contando histórias. A gente vai contar as histórias de pessoas como Josi e como muitas outras que fazem da confeitaria esse universo tão incrível e que transforma as vidas de tantas pessoas. Então, muito obrigado pela presença e até o próximo episódio do nosso Lookcast. Tchau. Vamos fazer uma foto? Bora. Vamos dar um print aqui, vamos fazer a foto do... Acabou? Tem que ser... Vixe, meu Deus, foi muito rápido esse... Mas rapaz, Aí depois tem a ideia...